e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e eles lhe anunciavam a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Impedido de se aproximar dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo telhado, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns escribas que pensavam em seu coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo do seu coração, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil eu dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade tanto para perdoar pecado na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa antes. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. Leva cativo a ti todo pensamento, todo espírito contrário ao teu, bata em retirada em nome de Jesus. Ó Pai, não permita, ó Pai, que Satanás venha roubar a semente nos corações que será semeada à luz da tua palavra nesta noite. Joga por terra todo o intento do inimigo contra qualquer vida que entrou aqui neste lugar, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra seja o nosso baluarte, o nosso escudo, a nossa fortaleza, Senhor. Ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos perdoe nesta noite, que eu diminua, o Senhor cresça, eu suma, o Senhor apareça, e somente a tua palavra ache um lugar em nossos corações, em nome de Jesus, amém. O seu sofrimento terá um fim. É uma resposta a um tema otimista aos dias em que estamos vivendo. Estamos vivendo dias de sofrimento, dias de dores, e podemos pensar sobre isso à luz desse texto, pensando na vida desse paralítico. O sofrimento, na verdade, sobretudo a enfermidade, é uma das maneiras que tem feito a humanidade sofrer. Hoje quase o índice muito pequeno de pessoas que não estão enfermas, até mesmo na casa de Deus, até mesmo sendo cristãos, até mesmo sendo pastor, até mesmo sendo envolvido na obra do Senhor. O problema do sofrimento que a enfermidade traz, na verdade, a enfermidade é responsável pela maior parte do sofrimento da humanidade. O sofrimento, ou melhor, a enfermidade é consequência do pecado do homem. Quando Adão cai, quando o homem peca ali, então é perdida a imunidade, se assim podemos dizer, a garantia de viver eternamente. E agora o homem vai morrer, agora o homem vai sofrer, agora o homem vai ter enfermidades. E não é de se admirar que certas enfermidades têm se proliferado a cada dia, têm aumentado o seu número e têm ocupado um grande lugar no meio da humanidade. As pessoas vêm sofrendo a cada dia, isso consequência do pecado. O mal é um problema da humanidade que foi gerado através do pecado. O mal entrou no mundo por causa do pecado. O pecado é a consequência, na verdade o pecado é o responsável por todos os males que existem no mundo.
E por conta disso, mesmo tendo a maior fé em Deus, a enfermidade às vezes nos acomete. Mesmo tendo fé em Deus, mesmo sendo curado, mesmo Deus fazendo um milagre, mesmo Deus fazendo um milagre, a enfermidade nos acomete. O texto diz então assim, e por isso que eu trouxe essa notícia otimista para você, que o seu sofrimento terá um fim. Precisamos entender isso. Sofrer, podemos até sofrer, mas até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou ficar nessa? Até quando eu vou passar por isso? Tinha um homem no tanque de Siloé que ficou 38 anos paralítico numa cama aguardando um dia em que ele seria jogado na água. Um dia ele se encontrou com Jesus, e então Jesus disse: você não precisa se jogar na água, você só precisa crer em mim, levanta, toma a tua cama e anda. E ele foi para casa. O ser humano vive buscando respostas para o seu sofrimento, buscando maneiras de escapar ou de amenizar a sua dor, mas esquecem ou deixam em último plano o único que é responsável para trazer a cura para o nosso sofrimento, que é Jesus Cristo. Mas a cura maior que os homens não querem é a remissão dos seus pecados. Precisamos primeiro ter essa convicção de salvação, de cura, que não existe cura sem arrependimento de Cristo ou em Cristo em sua vida. Então que isso importa primeiro se arrepender, importa entender quem é o responsável para me trazer a cura, e essa pessoa é Jesus, o Filho de Deus. Alguns dias depois, diz a Bíblia, fica com tua Bíblia aberta para a gente caminhar nas ruas e nas páginas da Bíblia. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Aconteceu um milagre na residência em que Jesus estava. No capítulo 1, a partir do verso 29, diz que certa vez Jesus entra em Cafarnaum e ali fica na casa de Pedro e André, que são irmãos, e ali há a cura da sogra de Pedro. Mas no capítulo 2, Marcos não vai dizer que foi na casa deles, foi na casa que Jesus estava, em casa, não foi na casa nem de Pedro nem de André. Em Mateus 4, do 12 ao 13, diz que depois de Jesus sair de Nazaré, ele foi para Cafarnaum, perto das tribos de Zebulon, perto do mar, e ali Jesus habitou por algum tempo. Eu vou ler esse texto para ficar mais preciso. Diz assim, Mateus 4, 12: quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, foi morar em Cafarnaum, na cidade às margens do lago, no território de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse a promessa de que Jesus passaria por ali. Nasceu na Galiléia, cresceu em Nazaré e passou a morar em Cafarnaum. Porque Jesus se mudou de Nazaré. Jesus se mudou de Nazaré por um motivo, porque a Bíblia diz que ele não conseguiu realizar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Se existe algo que é inimigo do milagre, se existe algo que é inimigo do crescimento da igreja, se existe algo que é inimigo do meu avanço e do teu, é a incredulidade, principalmente daqueles que estão olhando, que ficam pensando: nada vai acontecer, não pode acontecer. Isso atrofia o crescimento da igreja, atrofia o crescimento do irmão, atrofia o meu e o teu sucesso. É por isso que a gente não pode ficar perto de pessoas que não creem no que a gente crê. É por isso que a gente não pode estar perto de pessoas que são âncoras, que só puxam para trás, são pessimistas, só tem palavras negativas, porque vai impedir o avanço e o crescimento na minha e na tua vida. Fique com pessoas otimistas, fique perto de pessoas que têm palavras de vitória, fique perto de pessoas que têm uma palavra que diz assim: olha, ainda que esteja tudo ruim, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu sou contra a teologia da prosperidade, mas fique perto de pessoas que só profetizam a bênção. Viu que só sai maledicência, sai de perto, porque a pessoa não vai crescer, nem você vai crescer, e ela vai se autodestruir e levar você junto. Pense sobre isso, pense nisso. Jesus está ali em Cafarnaum. Muitas pessoas se amontoaram ali. A Bíblia diz em Lucas 5, a partir do 17, e que vieram pessoas, e ali na verdade não foi o intuito de Jesus, mas ali era uma espécie do seu lugar de traçar metas evangelísticas ali com seus discípulos,
provavelmente era o lugar mais estratégico, que ficava perto da Galileia, perto da Judéia. Mas ao mesmo tempo, quando souberam que Jesus estava lá, ali então se tornou uma cruzada evangelística, ainda que não foi a intenção de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 5 que vieram pessoas de todas as regiões circunvizinhas, porque sabia que Jesus estava em casa, Jesus estava em Cafarnaum, eles precisavam ir lá. Havia uma multidão aglomerada naquela casa, a casa encheu de tanta gente, a porta encheu de tanta gente, que não tinha nem lugar para passar. Então chegaram alguns homens, verso 2 ainda, as pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e ele lhe anunciava a palavra. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus sarou, mas o foco do ministério de Jesus foi sempre pregar a palavra de Deus. Cura foi consequência, milagre trouxeram aos pés dele, ele não deixou então o homem continuar com a mão mirrada, então ele cura o homem. Estava andando, a mulher grita, como foi a mensagem do domingo passado, ele curava. Mas o foco de Jesus, em todos os lugares que ele entrou, por onde passou, foi sempre ensinar a palavra de Deus. Ele sentava as multidões lhe esperando, ele pregava a palavra. João 6, ele ficou alguns dias com homens, só homens, tinha 5.000, fora mulheres e crianças, anunciando a palavra de Deus. E Jesus se reúne ali na casa em Cafarnaum, e então ele começa a anunciar a palavra. Então chegaram alguns homens, verso 3, olha comigo. Chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Quando parecia que estava tudo bem, tudo calmo, Jesus ensinando, imagino a reverência naquele lugar, imagino todos prestando atenção no que Jesus estava dizendo. Me chega um homem paralítico, trazido por 4 amigos, 4 homens otimistas. Por isso que eu disse, ande com pessoas otimistas, ande com pessoas que têm fé, porque ainda que você não tenha fé, ela vai te dar uma injeção de ânimo. Ainda que a sua fé, quando esteja esmorecida, ela vai ter uma palavra de bênção para você. Imagina aquele paralítico sofrendo naquela maca, porque uma pessoa quando fica muito tempo acamada, os enfermeiros aqui sabem como fica o estado da pessoa, da pele, das costas, está tanto tempo deitado na mesma posição. Esse homem estava entrevado, atrofiado, paralítico, precisava ser carregado. Provavelmente a questão higiênica daquele homem não era tão bem atendida quanto se é nos dias de hoje. Imagino que ninguém queria ficar perto dele, imagino que poucos queriam cuidar dele. Mas quando souberam que Jesus estava em Cafarnaum de novo, eles não perderam a chance. Aqueles 4 amigos levam aquele homem paralítico até Jesus. E quando chegaram, olha o verso 4, o que acontece: impedidos de se aproximar dele por causa da multidão. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é isso, algo muito importante para mim e para a tua vida. A multidão às vezes impede que pessoas que precisam realmente de Jesus cheguem até ele. São os grupos dos fariseus que estão na porta do céu, não entram, impede os outros que entrem. Ali não só tinha uma multidão apenas espalhada, a multidão estava tão suprimida, aquela multidão estava tão aglomerada que não dava para passar. Outra coisa que me chama a atenção é a insensibilidade daquela multidão, porque a multidão não abriu espaço para o paralítico passar. Não tinha como, não dava para passar. Sabe por quê? Porque a curiosidade às vezes é maior do que a fé. A crítica às vezes é maior do que a fé. Tem pessoas que a fé é desse tamanho, mas a crítica é do tamanho do mundo. A fé quase não tem, mas vê defeito em tudo e em todos, e nunca experimenta o agir de Deus em sua vida.
Você sendo cristão ou não, você que me visita nessa noite, se tu crer, tu verás a glória de Deus na tua vida. Não importa qual o teu problema, não importa o que você está passando, mas Jesus, a primeira coisa que viu naquele homem foi a fé. E a primeira coisa que Ele olha para mim e para você é ver se tem fé. Então, às vezes, irmãos, eu não estou dizendo que as coisas não caminham por falta de fé, mas a maioria delas não acontecem na minha e na sua vida porque falta fé. Quando Jairo foi chegando em casa, quem não lembra? Encontram ele no caminho, já tinham contratado flautistas, já tinham contratado mulheres para chorar no velório da menina. Não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Lázaro não dispensou Jesus dali, falou: não, Jesus morreu, não tem mais jeito, pode voltar daqui. Jesus foi, entrou na casa, sentou naquela cama e disse: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. E a menina levantou. Jesus, quando chega em Betânia, uma das irmãs de Lázaro vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. 4 dias de morto, o corpo já estava em estado de putrefação. Mas Jesus disse: calma, Lázaro apenas dorme, eu vou despertá-lo do sono. Não importa em que grau está a enfermidade, não importa em que grau está o teu sofrimento, não importa em que grau está a tua luta, não importa se tuas esperanças já morreram. Eu tenho uma notícia boa da parte de Deus para você. Nesse mundo tenebroso, nesse mundo sofrido, o teu sofrimento terá fim. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Isso quer dizer que nada dura para sempre, nem as provas, nem as lutas, e o teu sofrimento terá fim. Você pode chorar hoje, você pode enfrentar os problemas, podem até te faltar forças para suportar, mas eu te digo uma coisa: ele terá fim no momento em que Jesus olhar para você e ver fé em você, no momento em que Jesus se deparar com você e ele olhar para você e lá no fundo do teu coração ele encontrar fé. O milagre vai acontecer na tua casa, o milagre vai acontecer na tua vida. Mas não deixa a incredulidade entrar no teu coração. Para de ser ranzinza, para de ser incrédulo. Você tem que deixar de ser dono da razão. Você tem que parar de pensar que você está certo em tudo, se entregar a Jesus e deixar o milagre acontecer. Aqueles homens não deixaram que a multidão religiosa impedisse o milagre na vida do seu amigo. E olha, cá para nós, eu acho que esses 4 amigos tinham mais fé até do que o paralítico. Porque o paralítico não fala nada, não tem nenhuma narrativa dele. Afinal de contas, o aleijado não ia ter vez naquela época nem para ter uma palavra. Por isso que você vai ver paralítico, algum deficiente raramente falou na Bíblia. E Bartimeu, quando começou a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim, a multidão mandava ele calar a boca porque era paralítico. Porque ele tinha, paralítico não, porque ele era cego, porque ele tinha uma enfermidade. E quem tinha uma enfermidade era considerado que aquela enfermidade foi adquirida por causa do pecado, ou que ela herdou do pecado dos seus pais. Como quando ele vê o cego de nascença, os discípulos perguntam: quem pecou, foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? E Jesus disse: não foi ele nem os pais dele, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Tentaram muito tempo achar resposta para o sofrimento. Esses 4 amigos, eles tinham uma fé. Imagina se aqueles 4 dissessem assim: olha, amigo, você viu que a gente tentou, né? Mas a multidão não deixou. A nossa parte a gente fez, te trouxe até aqui. Olha, lavo a minha alma, minha parte de cristão eu já fiz. Tudo que tinha para fazer eu já fiz. Fez nada. Precisamos aprender com esses homens, que quando a multidão o prendia, a multidão não o deixava, não tinha uma vaga para o deficiente passar, ele estava deitado, a Bíblia diz, numa cama. E quando a multidão foi impedida, eles fizeram o seguinte: não sei como, mas eles removeram a parte do telhado, subiram no telhado da casa, destelharam, que provavelmente eram telhas de palhoça, certo? E tinham algumas varas ali que sustentava aquelas palhas. Eles destelham a casa
e desce com o paralítico na maca, cada corda amarrada numa ponta, e cada amigo descendo aquele paralítico até os pés de Jesus. A multidão não pode ser um empecilho para o milagre de Jesus acontecer na tua vida. A multidão não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. A gente vive culpando as pessoas pelo nosso fracasso, vivemos culpando as pessoas pelas nossas derrotas, mas na verdade esquecemos de ir até Jesus e ficar aos pés de Jesus para que Ele tenha misericórdia de nós. Imagina aqueles amigos se eles perdessem tempo dizendo: olha Jesus, essa multidão que tu está aí não é das melhores não, hein? A gente tentou entrar aqui na porta, ninguém deixou. Esse teu povo aí está complicado, Jesus. Eles não falaram nada, eles destelharam, eles tentaram de outra maneira, de qualquer forma, experimentar o agir de Deus. Destelharam a casa, removeram, olha o verso 4 ainda, parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. A fé daqueles homens era fantástica. A fé daqueles homens eram inexplicáveis, porque de fato a fé fez um milagre grande através da vida daqueles 4 amigos, que vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus entendia que o problema do sofrimento ainda é o pecado. O problema do sofrimento é o pecado do coração do homem, empedernido, endurecido. Pessoas estão noite e dia aos pés de Jesus com o coração duro. Como pode? Pessoas estão noite e dia aos pés de Jesus e não tiveram encontro genuíno com Jesus. A multidão classe A estava aos pés de Jesus na sala, doutores, escribas e fariseus. Estudavam a lei, estudavam tudo sobre Jesus, estavam ali. Quando o paralítico desce, Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados. Imagina o paralítico: hã? Imagina os 4 amigos: o quê? Só isso? Só isso? Mas eu pensei que ele ia fazer um milagre, que eu já ia descer no meio do caminho andando. E ele diz: filho, perdoados são teus pecados. E ficou calado. Jesus é Deus, amém? Jesus sabe o que está no teu coração agora, sabia? Sabia que Ele sabe o que tu está razoando agora no teu coração? Sabia se Ele sabe o que tu está aceitando, o que não está aceitando, o que tu está entendendo, o que não está entendendo? E Ele está dando a mínima para isso. Porque para fazer um milagre na vida de outro, Ele não depende de você e nem de mim. Para fazer um milagre na vida de alguém, Ele tem que ver fé no coração da pessoa, não no teu. Graças a Deus por isso. A Bíblia é quem diz, olha comigo. Vendo a fé, verso 5: disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns escribas. Sabe quem eram os escribas? Era a cúpula religiosa que transcrevia a lei de Deus. Só eles podiam transcrever e fazer cópias da Bíblia. Os escribas, eles eram intérpretes, eles eram examinadores das escrituras. Os escribas, a facção religiosa que cuidava da Bíblia, a facção religiosa que cuidava da Torá, para que ninguém a roubasse, onde ela ficaria guardada no templo, que limpava a poeira. Essa facção religiosa, os escribas, quando eles transcreviam a lei de Deus, que escreveu o nome de Deus, o original, Yahvé, que tem Elohim, Adonai, El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Nissi, são apelidos que Deus recebia de acordo ao milagre que era feito naquela época. Mas o nome de Deus é Yahvé. É impronunciável, são 5 consoantes no alfabeto hebraico, então não tem como pronunciar esse nome. Então ficou mais próximo Yahvé, que vem Jeová e Javé. E quando eles chegavam num texto que escreveu o nome de Yahvé, que é o não tomarás o nome do teu Deus em vão, é só o Yahvé, o Adonai, o El Shaddai não, mas o Yahvé era não tomarás o nome do teu Deus em vão quando falasse Yahvé.
Eles pegavam uma pena com tinta de ouro e escreviam o nome Yahvé. Para continuar o texto da Bíblia, eles quebravam aquela pena, jogavam fora e continuavam com a outra pena com a tinta preta. Aí vinha Adonai, eles escreviam normalmente, mas quando viam o nome Yahvé no texto, que eles estavam com a cópia do lado, eles pegavam outra pena, melavam na tinta de ouro, escrevia Yahvé, quebrava, jogava fora, e assim eles transcreviam. Olha como eles eram zelosos das Escrituras, olha como eles eram zelosos da palavra de Deus, olha o zelo desses homens. Estavam diante do Filho de Deus e não o reconheceram. Verso 6: estavam ali alguns escribas que pensavam no coração. Por isso que eu disse para você que Jesus sabe o que tu está pensando agora. Não é para te intimidar não, não é para te amedrontar não. Mas se tiver algum pensamento maligno, se tiver algum pensamento ruim, se tiver alguma coisa que não presta no teu coração, eu te aconselho agora a falar: Jesus, tira de mim, tira do meu coração, tira da minha mente, tira tudo que não te agrada, joga esse troço ruim que está dentro do meu coração, na mente, por terra, em nome de Jesus. Porque Ele sabe o que eu e você está pensando, Ele conhece os desígnios do nosso coração. E Ele diz assim, verso 7: por que esses homens falam dessa maneira? Porque esse homem, olha o que eles pensavam no coração, por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Chamou Jesus de blasfemo. Jesus está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Olha os intérpretes aí, olha os doutores. Não, isso aí que ele falou foi errado. Mas não se pronunciaram, estavam amargurados em seu coração, porque Jesus perdoou o pecado do homem. Ficaram indignados ao ver Jesus agir com autoridade, mas não falaram nada. Estava com aquela cara de sorriso, imagina assim, rindo para Jesus, e o coração azedo. Como pode ele fazer isso? Só quem pode fazer é Deus. É blasfema que esse homem está cometendo. E Jesus, verso 8: mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhe: por que vocês pensam desse modo em vosso coração? E o verso 9 diz: o que é mais fácil dizer? O que Jesus esperava. Era como se Jesus estivesse esperando um motivo para fazer o milagre acontecer. Perceba uma coisa: a ação do inimigo nunca pode anular a bênção de Deus na tua vida. Quando diziam para Bartimeu: para de gritar, a Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda. Quando disse: não incomode o mestre, que a menina morreu, Lázaro vem, Jesus entra na casa e ressuscita a menina. O inimigo não tem poder para anular a bênção de Deus que está a caminho da minha e da tua vida. Amém? Você crê? Eu creio nas bênçãos de Deus, eu creio nas dádivas de Deus, e eu creio que existem bênçãos que estão para serem liberadas, igual aquelas operações que a federal deflagra, e aí vai no dia seguinte às 5 da manhã, a federal já está lá pegando aquela banda de corruptos. Assim a bênção de Deus, acho que tem um dia certo que Deus diz assim: hoje é o dia daquela bênção especial na vida da Márcia, hoje é o dia da bênção especial na vida da irmã Sônia, hoje é o dia da bênção especial na vida da irmã Vilma. Existe um dia em que Deus decreta e diz: hoje é o dia dele, amém? Hoje é o dia dela, e hoje pode ser o teu dia, mas você precisa crer para você ver a glória de Deus. A multidão não impediu, o conselho religioso não impediu, os corações invejosos não impediram. E Jesus diz: estão muito desaforados. Só porque pensou isso no coração, vou fazer algo maior. Qual é melhor? Dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados, só para contrariar vocês mais um pouco, ou dizer: levanta e anda. Pega a tua cama, levanta e anda. E o paralítico pega a cama, levanta e vai para casa, irmãos. Olha o milagre, ele foi lá só para ser perdoado. E Jesus diz: só por causa do desaforo, ele vai para casa andando. E a partir de hoje ele está livre. Só por causa do desaforo do inimigo, a bênção de Deus vai ser maior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só por causa do intento do inimigo, a bênção de Deus vai vir com mais força na tua vida. Só por causa do intento do inimigo,
por causa da incredulidade de muitos, às vezes, que estão à sua volta, o milagre de Deus vai ser maior. Porque muitos que estão em nossa volta dizem: não vai acontecer. Só espera a gente dar as costas para dizer: não vai conseguir nada. Só falta a gente dar as costas para dizer: mentira, isso vai para lugar nenhum, isso vai ser nada na vida. A bênção de Deus é maior. Pessoas estão perto de você, rindo para você com o coração amargurado pelo que Deus às vezes faz na minha e na tua vida. A bênção de Deus é maior. A multidão não aplaca a bênção de Deus. A incredulidade não aplaca a bênção de Deus. E nem a inveja aplaca a bênção de Deus na tua vida. Não tenha medo de olho grande. Não precisa botar a arruda atrás da porta. Na Bahia pulam 7 ondas e joga flor para Iemanjá. Não precisa tu botar a ferradura atrás da porta. Não precisa trevo de 4 folhas. Não precisa aquela espada de Ogum para espantar a olhada. Aquele cheio de espinhos, eu esqueci o nome dele, que bota no topo da casa. Cactos. Não precisa. Já viu quando alguém está fazendo uma obra muito grande, pega um cacto e bota lá, que é por causa do olhado. Não tem olho gordo, não tem incrédulo, não tem invejoso, não tem pseudo amigo, não tem pseudo multidão de Jesus que vai impedir a ação de Deus na tua vida. Porque a fé não tem que estar nele, tem que estar em você. O que Jesus precisa fazer na minha vida e na tua, ele tem que encontrar em mim, ainda que todos não acreditem. Eu te digo à luz da palavra de Deus: o teu sofrimento terá fim. Não adianta, o teu sofrimento vai ter um fim. Vai chegar uma hora que Deus diz: chega de sofrer, eu vou dar até um outro sofrimento, mas esse sofrimento aqui nunca mais, essa luta aqui nunca mais. Pode até surgir outras provas, mas dessa ele vai te livrar, dessa ele vai te sarar, dessa ele vai te salvar. Mas para que saibam, para que saibais, verso 10, que o Filho do Homem tem tanta autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, porque ele estava caído, assim como a humanidade estava caída pelo pecado. Aquele homem achou um alívio para a sua carne, para as suas costas, para a sua mente. Ele estava prostrado. Toma a tua cama e vai para casa. Jesus está dizendo hoje para você: acabou teu sofrimento. Hoje tu vai sair daqui com tua marca na mão. Aquilo que te fazia sofrer, tu vai levar para casa e vai lembrar como um memorial do que Deus fez na tua vida. Então ele se levantou, ele ouviu a voz de Deus, ele se levantou, logo pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Saiu à vista de todos. É no meio dos que não crerem que Deus vai fazer um milagre na tua vida. É no meio dos que não crerem que Deus vai mudar a tua sorte. De modo que todos ficavam maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: a gente nunca viu algo desse nível. Nunca vimos isso. Se coloque de pé, vamos orar, vamos cantar. Creia que teu sofrimento acabou. Diga pela fé: eu creio, Senhor. Você talvez nem veio aqui para isso hoje, mas ele veio aqui e te trouxe aqui primeiro para a dádiva maior, que é perdoar teus pecados. Porque se você sair daqui sem teus pecados perdoados, é sério. Então a primeira coisa, ele perdoa teus pecados, e segundo, faz um milagre na tua vida. Feche os seus olhos e adore ao Senhor com toda a intensidade, com toda a fé. Se você conhece, você cante. O tempo de sofrer já terminou. Creia que Jesus decreta o fim hoje dessa luta que você está passando. Se você crer, tu verás a glória de Deus. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Você crê que Deus te deu resposta nessa noite? Então adore ao Senhor. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado. Isso, creia, creia. Você
crer. Em nome de Jesus. Pois aquele que entregou a resposta a Daniel, Ele está aqui para te dar vitória. ele estava preso na cova dos leões. É o mesmo Deus que está hoje aqui Creia. pra te dar vitória, em nome de Jesus. Pega a tua caminhada. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, onde a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Tudo que te limita, o Senhor joga por terra nesta noite. Tudo que tem impedido o agir de Deus na tua vida. Você precisa crer. E se você que está me ouvindo nesta noite ouviu a voz de Deus falando com você, e você entendeu que Jesus disse e foi para você que o teu sofrimento vai ter fim, não importa qual seja a tua luta, levanta a tua mão onde você estiver, que eu quero orar pela tua vida. Amém. Você precisa crer que teu sofrimento terá o fim. Agora eu peço que você venha aqui à frente para orarmos pela sua vida. Pois o Deus que entregou Não se preocupe com a multidão. a resposta Daniel, Pode vir, venha que eu só quero orar por você. Saia do teu lugar. na cova dos leões. Creia, foi para mim essa palavra hoje. Foi É o comigo. mesmo Deus que está hoje aqui pra te dar vitória, em nome de Jesus. Sai do meu lugar aí. Vai, mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Hoje Ele te escolheu. Hoje Ele escolheu você para fazer um milagre na tua vida em meio à multidão. Você precisa crer que alguma coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje. Porque você teve um ato de fé. E você precisa entender que a sua fé no Senhor não é em vão. Quem não sofre hoje, quem não passa por lutas, mas aqui estão pessoas que entenderam que aquilo que lhe aflige, que aquilo que lhe limita, que aquilo que às vezes o impede de caminhar, está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Marcas espirituais estão sendo jogadas por terra, impedimentos do homem estão sendo jogados por terra, porque nada pode anular a bênção de Deus. Ó Deus, eu te apresento essas vidas aqui, ó Pai, diante do teu altar. Pessoas aqui, ó Pai, que entenderam a tua mensagem e entenderam que chega de sofrer. Ó Pai, o sofrimento faz parte da humanidade. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas nós queremos o refrigério, Senhor. Queremos o bálsamo do Senhor sobre nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, o teu refrigério sobre essas vidas. Eu te peço, ó Pai, uma trégua nesse sofrimento. Eu te peço que o Senhor cure essas feridas. Eu te peço, Senhor, porque o Senhor está nesse lugar. O Jesus de Cafarnaum está aqui. E aqui está o teu povo, ó Pai, sabendo, Pai, que o sofrimento pode não ter fim na humanidade, mas aquele que crê em Ti, ó Pai, ele é curado de suas enfermidades. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, misericórdia de nossas vidas, Jesus. Estamos aqui diante de Ti. Não importa o que estão arrazoando em seus corações, queremos ser curados, Senhor,